Lex é um jogo de escrita e leitura, além de treino de agilidade, de memória e outras coisinhas. Ficou curioso? Fique comigo até o final deste vídeo. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e neste vídeo vou te apresentar Lex, que são 5 jogos em um que vão te ajudar nas habilidades do seu universo de escrita e leitura. Se você gostar do jogo, poderá encontrá-lo para compra no site da Ludeca. Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. E agora vamos ver como se joga. O jogo Lexis, o universo das letras, vem nesta caixa e dentro dela temos uma ampulheta de 2 minutos, um livro de regras e 8 modelos de tabuleiros bem coloridos. São 4 de cada modelo. Número 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6. Note que cada um representa um lugar ou uma história. O 7 e o 8. E também 100 cartas. 2 delas são coringas e as outras 98 são cartas com uma única imagem e a letra inicial do nome dessa imagem. Por exemplo, F de fogo, o E de estrela, o B de bicicleta, I isqueiro e assim por diante. E o detalhe aqui é que temos apenas 23 letras. As chamadas letras estrangeiras K, W e Y não aparecem nas cartas. Como falei no início do vídeo, temos 5 modalidades de jogos bem diferentes para utilizar esse material. Vamos ver cada uma delas em detalhes. A primeira é chamada de Visual Stop. Acredito que todos conheçam a brincadeira de stop, né? Na qual escolhemos uma letra e devemos escrever palavras que comecem com essa letra em cada categoria escolhida previamente. Aqui vamos também escolher a letra, mas as palavras devem vir do tabuleiro. Funciona assim: escolhemos um dos 8 modelos de tabuleiro, vou colocar esse aqui do tio Einstein, e cada jogador fica com um deles. Este é um jogo de 2 a 4 jogadores, temos 4 tabuleiros iguais. Mas, se quisermos colocar mais jogadores, é só compartilhar o tabuleiro ou jogar em duplas ou grupos. Cada jogador precisa de um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta para escrever as palavras. Fazemos um monte de 23 cartas, uma de cada letra do alfabeto. E não importa qual é a imagem, tá? Embaralhamos as cartas e viramos uma delas. E também, ao mesmo tempo, viramos a ampulheta, para começar a contar nosso tempo de 2 minutos. Os jogadores devem procurar em seus tabuleiros palavras que comecem com a letra E e escrever no seu papel. E não vale inventar palavras, tá? Se alguém desconfiar de uma palavra que você escreveu, o dicionário é quem deve ser o juiz, ok? Depois de esgotados os 2 minutos, stop. Vamos ver as pontuações. Cada jogador vai falando sua palavra. Ela é validada por todos. Se mais algum jogador escreveu a mesma palavra, esta vai valer apenas 1 ponto. Se um jogador colocou uma palavra única, ou seja, só ele escreveu, ela vai valer 3 pontos. Soma-se os pontos de cada jogador e começa uma nova partida, sorteando outra carta que determinará a letra inicial da vez. Por exemplo, aqui eu escrevi extraterrestre, que está aqui, o extintor, uma espiga de milho que está aqui no cantinho, espiga, um escorpião aqui em cima, uma equação que está aqui na lousa, um envelope aqui no chão, a energia que tem aqui, uma experiência que está sendo feita, um estilete que está aqui nesse cantinho e uma estante. Essas foram as minhas palavras. E você aí, conseguiu ver nessa imagem mais palavras, mais coisas que comecem com a letra E que eu não vi? Me deixe nos comentários, quero saber. E quando o jogo realmente acaba? Podemos combinar uma certa quantidade de rodadas, por exemplo 10. E após essas rodadas, ganha quem tiver a maior pontuação.
Uma outra forma é determinar uma pontuação, por exemplo 50, e quem chegar primeiro a esse valor ganha o jogo. Lembrando que temos 8 modelos de tabuleiros diferentes e que para cada um deles podemos escolher 23 letras. Dá para ficar jogando por muito tempo. A segunda modalidade do jogo é o caça-palavras. Para ele, vamos usar apenas a ampulheta e as cartas, mas devemos retirar os 2 coringas. E também papel e caneta para cada jogador poder escrever as palavras. Embaralhamos as 98 cartas e formamos um retângulo com 24 delas, 4 linhas e 6 colunas. E depois cada jogador ganha uma carta. Viramos a ampulheta e devemos formar palavras com as cartas do retângulo. Cada palavra deve ter no mínimo 4 letras e quanto mais letras, mais pontos pode valer. Não podemos repetir a mesma carta para compor uma única palavra. A ordem das letras deve seguir uma sequência direta em qualquer direção. Não pode haver saltos. Um exemplo de palavra aqui seria soro. Então, na direção e na diagonal também vale. Então, soro seria uma palavra. Qual outra? Aqui, ó, do, mero, goró. Tem 2 letras iguais, 2 vogais O, mas eu tenho 2 cartas e não estou repetindo elas. C cedilha e acentuações não fazem parte da carta. Então, por exemplo, o que eu falei, goró, o O com acento pode ser o O normal mesmo. Esta foi a primeira fase. Quando o tempo da ampulheta acabar, vamos para a segunda fase. Agora, na segunda fase, os jogadores devem pegar a sua carta e escolher um local para sobrepor a carta de sua mão sobre uma das cartas da mesa, dessa forma apresentando mais possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho a letra A. Aonde eu colocaria essa letra? Vou colocar aqui no X. Todos os jogadores fazem isso com a carta que recebeu. A ampulheta é novamente virada e os jogadores devem escrever outras palavras utilizando as cartas que foram sobrepostas. Por exemplo, uma palavra aqui, fada. Acabou o tempo e é hora de pontuar. Segundo a regra que vem no jogo, palavras repetidas, ou seja, que mais de um jogador escreveu, não valem nenhum ponto. Se achar isso muito injusto, como eu também achei, podemos considerar como apenas um ponto, tá? Palavras únicas, escritas apenas por um dos jogadores, valem mais quanto mais letras tiverem, segundo essa tabelinha aqui. Combina-se um número de rodadas e no final delas, ganha o jogador que tiver a maior pontuação. E agora vamos conhecer a modalidade mestre palavras. Vamos precisar da ampulheta, papel e caneta e das cartas, mas sem os coringas. Vamos embaralhar e distribuir 10 cartas para cada jogador. Cada jogador escolhe uma de suas cartas e a coloca no centro da mesa. A ampulheta é virada e todos devem escrever palavras que usem todas as letras das cartas da mesa. Não pode faltar nenhuma letra, hein? Por exemplo, aqui temos o B, o E e o E. Temos que escrever palavras que contêm o B e também tenham 2 Es. Por exemplo, bebê, bebedouro, beleza e assim por diante. Após acabar os 2 minutos, as palavras escritas são conferidas e pontuadas. Palavras repetidas valem 1 ponto e palavras únicas valem 3 pontos. Para começar uma nova rodada, recolhe-se as cartas e cada jogador coloca novamente uma carta na mesa. E, C e I. Ciência, por exemplo. E após 10 rodadas, quando acabarem as cartas dos jogadores, ganhará o jogador que tiver a maior pontuação. A quarta modalidade de jogo é o pensamento coletivo. Vamos precisar da ampulheta, papel e caneta para cada jogador, as cartas, mas sem os coringas. Vamos embaralhar todas as cartas e sorteamos apenas uma e deixamos no centro da mesa. Viramos a ampulheta e cada jogador deve escrever palavras que se relacionem com a imagem da carta. Não é mais as letras, é a imagem. Nesse caso, são dados. Mas aqui a pontuação se inverte. Palavras únicas não valem nenhum ponto e palavras que foram escritas por mais de um jogador valem 1 ponto. Por exemplo, nesta carta, quando eu vejo dados, eu penso em jogo ou eu penso em números. E você, pensa no quê? Ao final de algumas rodadas, soma-se todos os pontos para determinar o ganhador. E por último, temos o Doutor Letras. Vamos usar
todas as cartas, desta vez com o Coringa, e não vamos usar a ampulheta. Embaralhamos as cartas e distribuímos 10 para cada jogador. Vamos simular aqui com 3. Abrimos uma carta e deixamos exposta e colocamos o restante virado para baixo. O objetivo aqui é acabar com todas as cartas da mão. Na sua vez, o jogador deve realizar apenas uma dessas ações que vou descrever aqui, e apenas uma palavra pode ser afetada por sua ação. O Coringa vale qualquer letra que o jogador quiser. A primeira ação possível é baixar 4 cartas de sua mão formando uma palavra. E o mínimo de letras para cada palavra é sempre 4, no mínimo 4. Então ele pode fazer, por exemplo, rosa, R-O-S-A. Vou colocar um monte de compras aqui e a carta de descarte aqui também, que eu vou usar aqui no meio para construir a palavra. Uma segunda opção é acrescentar quantas letras for possível em qualquer posição de qualquer palavra criada na mesa, mas sem trocar a ordem das letras que já estão na mesa. Então, vamos ver se esse jogador consegue fazer isso. Ali está escrito rosa. Se ele colocar um P aqui, ele acrescenta e escreve prosa. Vamos ver esse jogador aqui. Ele veio com essas cartas na mão e ele vai baixar 4 também. Uma nova palavra, a palavra hora. Ele usou a opção de formar uma palavra com cartas de sua mão. Uma terceira ação seria substituir letras de uma palavra na mesa. E as cartas que foram substituídas devem ir para a mão do jogador. Vamos ver se conseguimos fazer isso aqui. Se pegarmos esse T e trocarmos pelo H, formamos a palavra tora e o H volta para a mão desse jogador. Esse jogador, por exemplo, tem essa mão, ele consegue escrever peça. Lembrando que não tem C cedilha, então isso aqui é como se fosse o C cedilha. Este jogador vai baixar a palavra muro. Este aqui vai trocar o M pelo D, duro. E a última ação é colocar uma das cartas da mão embaixo do monte. Então esse jogador não quer esse X. Ele coloca embaixo do monte e aí ele pode ou pegar a carta que está aberta ou comprar 2 fechadas. Ele vai comprar 2 fechadas. Essa foi uma ação. Se por acaso ele tivesse pego a carta que está em aberto, deveríamos abrir outra no lugar. Quando o jogo termina? Termina quando um dos jogadores acabar com as cartas da mão. Por exemplo, esse jogador, ele tem um S. Aí ele vai colocar toras e acaba. Neste momento, abre-se as cartas dos jogadores e vamos ver a pontuação. Cada vogal vai valer 5 pontos e cada consoante 10. Então aqui tem 15, aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, esse jogador está com 60 pontos, esse com 15 e este com 0. Se tivesse algum coringa, a carta valeria 15, tá? O jogo acaba quando um dos jogadores atingir 100 pontos, mas quem ganha é quem tiver a menor pontuação. Por isso, não ficar com tantas cartas na mão é muito importante. E esse foi o jogo Lexis. Sensacional, né? Adivinhe qual modalidade eu mais gostei? E também quero saber qual você mais gostou. Me conte nos comentários. Eu achei a proposta desse jogo muito boa. E você, o que achou? Me conte aqui nos comentários. Aproveita, já me dá um joinha e se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se e obrigada por assistir.